Olá, eu sou Naime Ferreira, estudante de jornalismo da Universidade Federal da Paraíba. Chegamos ao terceiro e último episódio do Ecos da Língua, um podcast sobre idioma e pertencimento. Um produto do meu trabalho de conclusão de curso em jornalismo. E para encerrar esse podcast, a gente vai falar sobre idiomas e subjetividade. Nos 2 episódios anteriores, discutimos o idioma como elemento de pertencimento e analisamos os diferentes domínios de uso e suas relações sociais. Te convido a conferir. No episódio de hoje, está conosco a doutoranda em Linguística, professora de inglês, mestre em Linguística pela UFPB, Tatiana Ramalho. Ela que também é jornalista e mestre em jornalismo. Tatiana, muito obrigada por estar aqui hoje. Prazer é todo meu, estou aqui para contribuir. Tatiana, minha relação direta com o inglês foi nos 18 meses em que eu morei nos Estados Unidos, entre 2024 e 2025. Essa vivência me fez refletir sobre o quanto a língua materna é um lugar de conforto emocional. Existem estudos dentro da linguística sobre essa conexão? Sim, a gente sabe que a língua materna, ela é armazenada no cérebro num lugar diferente da língua adicional, que a gente chama ou língua estrangeira, né? Elas usam componentes diferentes do cérebro. É tanto que várias pesquisas das neurociências hoje em dia comprovam que quem é bilíngue e o cérebro bilíngue, ele tem uma pequena diferença para o cérebro de quem não é bilíngue, porque a gente trabalha áreas no cérebro diferentes quando a gente fala uma segunda língua ou uma terceira língua e por aí vai. Então, realmente, a gente ativa áreas no cérebro que são diferentes da nossa língua materna. Então, quando a gente aprende português, a gente convive com o português, né, que no caso é a nossa língua materna, a gente tem muito contato com ela e ela produz certos efeitos pra gente, né, na nossa identidade, na nossa personalidade, que a gente não tem essa relação com a língua estrangeira. Tatiana, no primeiro episódio desse podcast, a gente conversou sobre o quanto mudamos a nossa personalidade ao precisar conversar em outra língua. Do ponto de vista da linguística, é possível dizer que realmente perdemos algo a nos comunicar em outro idioma? Ou ao menos passamos por essa reconfiguração de identidade? Eu não diria que a gente perde, mas que a gente muda. Porque para falar qualquer idioma, a gente está utilizando o nosso aparelho fonador. Então a gente usa não só a voz, mas a gente usa todos os órgãos, né, que pertence ao nosso aparelho fonador, a gente usa a respiração e tudo isso muda de uma língua para outra. Por exemplo, o inglês, ele tem sons que a gente não tem no português. Então, para produzir esses sons, eu vou fazer um esforço físico maior do que eu faria se eu estivesse falando português. Então, existe essa diferença entre você falar o português, por exemplo, ou você falar o inglês, porque elas têm sonoridade diferente, elas têm ritmo diferente, elas têm sons que não estão presentes nas duas línguas. Então, realmente, a gente muda. A gente fala assim que até tem alunos que brincam comigo, por exemplo, quando eu dou aula só em inglês, em escolas que são bilíngues. E aí eu falo só inglês com os alunos e de repente eles me vêm falando português. Ah, professora, a senhora fala português? E algumas pessoas comentam que quando eu falo inglês, a minha voz é diferente de quando eu falo português. Isso é uma coisa que é muito comum. Quanto mais fluente você vai ficando na língua, mais diferente vai ficando a sua voz em cada uma delas. Porque você vai assumindo exatamente esse ritmo, essa melodia, esse esforço passa a ser menor e você passa a adquirir uma personalidade diferente, não uma personalidade, mas uma voz, né, que parece outra personalidade, porque é como se fosse um personagem que você está exercitando, vamos dizer assim. Me fala como o inglês e toda essa bagagem linguística entrou na sua vida. Há quanto tempo você é professora de inglês? Nossa, faz muito tempo. Eu comecei a estudar inglês aos 13 anos de idade, mas a dar aula de inglês já faz 27 anos que eu dou aula de inglês. Já faz 27 anos que eu sou professora de inglês, mas eu digo que eu estudo até hoje. Então, até hoje eu sou aluna de inglês. E eu pude perceber, através dos alunos, essa questão que você falou, de falar um outro idioma, da dificuldade que é do quanto a
gente tem que mudar. O aluno, quando ele está iniciando, ele tem um pouco de dificuldade porque ele tem medo de errar, medo de falar, ele não se sente seguro. Então ele muda a voz dele, ele tenta mudar a personalidade dele, se esforçando para parecer que está falando bem. E já quando ele é mais fluente, ele muda porque ele está tentando ser quase um nativo, ele está tentando falar como um nativo. Então essa mudança a gente consegue perceber nos alunos, e os alunos percebem em mim também em sala de aula, né? Nesse tempo todo que eu ensino. Tatiana, entendendo subjetividade como o conjunto de emoções, memórias, crenças, qual é o papel da língua, especialmente no contexto do bilinguismo, na formação da transformação dessa subjetividade? Eu acredito que a nossa subjetividade, ela está muito ligada à nossa língua materna. Então, a gente pode até adquirir alguma coisa, por exemplo, as pessoas dizem que eu sou um pouco formal quando eu falo português. E eu não sei se esse formalismo vem só do fato de eu ser professora, mas vem do fato de que a minha língua que eu trabalho mais, apesar de saber espanhol e de já ter ensinado espanhol, mas a língua que eu trabalho mais, que eu ensino há muito tempo, é o inglês. E o inglês é uma língua muito formal. Então, esse formalismo do inglês eu trago para o português. Então, eu acabo sendo um pouco mais formal no português também. Mas essa questão da subjetividade é muito interessante porque eu não sinto da mesma forma quando eu falo inglês e quando eu falo português. Por exemplo, quando eu estou em sala de aula, se um aluno fala um palavrão em português, eu boto pra fora na mesma hora, que aquilo me dói bastante. Mas se ele fala um palavrão em inglês, eu finjo que nem ouvi, porque não me dói. Eu não sinto essa dor em outro idioma. Do mesmo jeito com o espanhol. Eu fui casada com um argentino. Então, eu tentava falar com ele sempre em espanhol pra praticar, mas toda vez que tinha DR, tinha que ser em português, porque eu não conseguia expressar a minha subjetividade, a minha emoção em outro idioma. Por mais que fosse o idioma que a gente falava no dia a dia, mas quando eu precisava me expressar mesmo e me mostrar quem eu sou de verdade, eu preciso da minha língua materna. Faz total sentido. E complementa tudo que a gente vem conversando nos outros episódios até aqui. O quanto a língua materna tem essa influência mesmo para revelar quem somos, né? Até que ponto o idioma que falamos influencia quem somos? Eu li uma frase no livro de Luiz Martino, o livro Teorias da Comunicação, que diz assim: nós somente nos damos conta do nosso idioma entrando em contato com o de outros. E foi assim que de fato aconteceu comigo. Foi morando lá fora que eu vi como eu preciso do português para me expressar completamente. E pessoas com quem eu me relacionei apenas no inglês conheceram outra versão de mim. E essa tomada de consciência, ela só veio a partir dessa vivência. Faz sentido pra você isso? Sim, a gente começa a comparar. Nas minhas aulas eu comparo muito o português com o inglês. Em português é assim. E na maioria das vezes, na minha opinião, né? Vou puxar o meu lado pro inglês. Eu creio que o inglês, ele gramaticalmente, estruturalmente, ele faz mais sentido do que o português. A gente consegue compreender alguns sufixos, alguns prefixos no inglês, que em português a gente não tem tanta essa relação. Então, você compreender um outro idioma utilizando como suporte o nativo, né, o seu nativo, isso é positivo também. Aos poucos você vai se libertando disso, até que chega num ponto que você consegue falar só o inglês sem precisar do suporte do português. Mas, de certa forma, você vai estar criando um personagem, né? Quando eu falo inglês, para mim é outra pessoa e às vezes eu sinto falta. Apesar de eu ter dito, por exemplo, que o inglês ele é muito formal, mas o inglês ele não tem um pronome de tratamento formal, como a gente tem aqui o senhor ou a senhora. Então eu tenho muita dificuldade quando eu estou entrevistando uma personalidade internacional, um cara que é bambambam na determinada área, e eu tenho dificuldade de chamar ele de you, o mesmo you que eu uso para você que está aqui comigo, com uma colega, né, jornalista. Então eu sinto falta desse o senhor, que eu não tenho no inglês, que seria o you para todo mundo. Então a gente sente falta por conta do conhecimento da outra língua. Ou a gente pode, ao contrário, né? Tem coisas que tem em inglês e que a gente não tem em português e que a gente sente falta no português. Concordo. Por exemplo, quando eu digo I miss you, parece mais objetivo. Já quando eu digo estou com saudade de você, carrega um afeto. Então, o I miss you
jamais vai ter o peso que o Estou com Saudade de Você tem e carrega pra mim. E acho que pra todo mundo que fala 2 idiomas, talvez até ache mais bonito a fonética do I Miss You. Mas levar essa afetividade do Eu Estou com Saudade de Você é diferente, né? Inclusive esse meu ex-marido, que é argentino, ele falou pra mim uma vez que ele morava na Argentina, a gente se conheceu pela internet e a gente se falava algumas vezes por telefone. E aí ele disse que se convenceu de vir pra cá quando eu falei pra ele um te quiero, que foi assim, pra mim foi bem normal. Mas o te quiero em espanhol, ele tem a mesma força do eu te amo em português. Mas pra mim aquilo ali foi como se dissesse assim, bom dia. Era a mesma coisa que dizer bom dia, mas pra ele aquilo teve uma força tão grande que ele disse, ela tá dizendo isso pra mim é porque ela realmente me ama e eu vou me embora pro Brasil. Tatiana, Heloísa Augusta, ela fala no livro Falar Bilíngue que o uso das línguas varia conforme os contextos e as experiências do falante. Por exemplo, rezar ou expressar fortes emoções são mais genuínas se forem feitas na sua língua mãe. Sendo assim, podemos dizer que o bilíngue não é só uma pessoa que traduz palavras, mas ela domina 2 idiomas, ela transita entre diferentes dimensões culturais e subjetivas. E até acho que complementa o que você falou sobre as DRs com o seu ex-marido precisar ser no seu idioma mãe, no seu idioma nativo, porque aquilo te traz toda a bagagem que você quer expressar numa DR. Você não quer só discutir no seu segundo, no seu terceiro idioma. Você quer que o português esteja ali em evidência para te dar o conforto que você precisa naquela hora. Então, essa questão de que os bilíngues, eles conseguem transitar nesses 2 idiomas é muito mais só do que traduzir 2 idiomas, né? É conseguir, de fato, vivenciar os 2 extremos. Isso, a gente já tem hoje comprovado que o local que a gente armazena no cérebro, a língua portuguesa, a língua nativa, né, que seria no nosso caso o português, e a língua estrangeira são locais diferentes. É por isso que a gente estimula áreas diferentes do cérebro ao falar cada uma das línguas. Por exemplo, faz muito tempo, acho que você não era nem nascida, mas Herbert Viana, que é um vocalista do Paralamas do Sucesso, que é paraibano, ele teve um acidente de ultraleve há muitos anos e foi um acidente grave, inclusive a mulher dele faleceu na época. E eu me lembro que quando começaram a sair as primeiras notícias, falaram que ele estava em coma e quando ele saiu do coma, ele não falava português. Ele só falava inglês, francês e outra língua que ele falava. Ele não conseguia falar português. Isso é uma prova que o armazenamento da língua é feito em locais diferentes. Então, quando a gente fala propriamente bilíngue, quando a gente é bilíngue mesmo, como você falou, a gente usa essas 2 áreas do cérebro ao mesmo tempo. Então, às vezes, você tá falando português, você muda para inglês, você volta para o português, mas você não tá fazendo essa tradução. Eu vi recentemente uma entrevista com Wagner Moura, que eu achei bem interessante. Ele estava falando com uma jornalista brasileira, ele estava falando em português, e aí passou alguém do lado dele, e ele foi lá, falou em inglês com a pessoa, e ele voltou para a entrevista e ele voltou falando em inglês. Disse, desculpa, com você eu tô falando em português. Então, chega num ponto que você esquece até se você tá falando português ou inglês. Então, pra mim, tanto faz. Quando eu leio um texto, assim, se tem 10 palavras em português, 20 em inglês, eu leio o texto completo. Eu circulo de uma língua pra outra, mudo de uma língua pra outra sem problema. Pra mim, que já tenho esse nível de fluência, né? Mas pra quem tá começando, talvez tenha um pouco de dificuldade de fazer esse switch, que a gente chama, porque precisa da tradução. Então, quando a gente se livra da tradução e a gente começa a ver que são 2 línguas completamente diferentes e que a gente usa o aparelho fonador de forma diferente, a gente usa a entonação diferente, a gente usa tudo diferente, então a gente começa a perceber que a nossa voz muda, a nossa relação com a língua muda e a nossa fluência também muda. Faz total sentido. O que você falou, o ponto de você sentir que transita muito inocente de uma língua para outra. Quando eu cheguei aqui no Brasil, eu fazia muito isso e não era proposital. E aí, na brincadeira, né, amigos, familiares, dizendo que eu tava muito metida. Eu digo, gente, é totalmente inocente. Eu tava vindo de 18 meses imersa ali, falando inglês diariamente. E de repente, o português vira apenas a opção de falar. E aí, eu começava a falar português e respondia. Vinha aquela palavra que eu queria falar em português, ela só vinha a palavra em inglês. E eu falava, e depois eu parava pra pensar. É muito engraçado quando… Eu penso que isso, por um momento, foi muito comum pra mim, estar fazendo essa transição. Hoje já tá tranquilo, né? Já tem 4 meses que eu estou de volta no Brasil. Já não falo, já não confundo as palavras em inglês. Quando eu vou colocar o inglês é intencional. Mas assim que eu cheguei não era intencional, era muito espontâneo mesmo.
Tiana, muito obrigada por essa conversa e por contribuir com reflexões tão importantes para esse trabalho. Ao longo desse episódio, eu acho que a gente conseguiu trazer muito o que o bilinguismo permite dentro de falar, né, da ideia de falar os dois idiomas e como ele atravessa essas emoções, né? A pessoa bilíngue, ela precisa estar lidando com essa questão do segundo, do terceiro idioma, para quem fala mais de dois, e da sua língua mãe. Então, ficar transitando sobre isso. Muito obrigada, tá? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversar com vocês e estou à disposição sempre que precisarem. Dizem por aí que tudo que é bom dura pouco, né? Pois bem, chegamos ao fim do terceiro e último episódio do podcast Ecos da Língua, reafirmando que a língua não é apenas meio de comunicação, mas território de identidade e lugar de pertencimento. Você que nos acompanhou até aqui, que gostou e se identificou com o tema, quero te indicar o filme coreano Minari, a história de uma família coreana vivendo nos Estados Unidos e aprendendo a lidar com os desafios de uma outra língua e cultura. Eu sou Noemi Ferreira, estudante de jornalismo da Universidade Federal da Paraíba, e este foi o Ecos da Língua. Obrigado por acompanhar essa jornada até aqui. O apoio técnico foi de Lucas Panta, a edição Davi Fenelon, roteiro e produção Noemi Ferreira e a orientação professora doutora Patrícia Monteiro.